Lucas capítulo de número 15, a partir do versículo 12, é um texto muito conhecido que fala sobre o filho pródigo. Esse texto é um texto muito conhecido, conta a história de um filho, é Jesus contando uma parábola de um filho que o mais novo disse: pai, eu quero parte dos bens que me pertencem, porque ele sentiu que queria ir embora, que podia viver a vida da maneira que ele quisesse. Só que vale dizer que a herança é uma coisa que é dada pelos pais após a morte, repartida para os filhos depois de que o pai já não está mais. Só que aqueles bens já eram dele, só que ainda não era o tempo dele se apropriar daquilo. E quando eu li isso, o Espírito Santo falou ao meu coração: Gabriela, embora os bens já fossem todos dele, ainda não era o tempo dele se apropriar daqueles bens. E há um perigo muito grande quando eu tento me apropriar das coisas antes do tempo. Eu não sei para quem falo agora e quem está me assistindo, mas eu vim aqui como boca de Deus dizer para você: aprenda a esperar o tempo das coisas. Eu sei que às vezes a gente quer se precipitar, às vezes a gente quer que seja da nossa hora, às vezes a gente quer que seja do nosso jeito, porque a gente pensa que a nossa maneira é melhor, que o pai não sabe o que está fazendo, que o pai não compreende as nossas limitações ou não compreende as nossas dores. Mas eu vim dizer a você: há um grande perigo em se precipitar, em dar passos sem que o Senhor te autorize, em caminhar numa direção sem que Deus permita que você vá. Embora os bens fossem daquele rapaz, se apropriar daquilo antes do tempo fez com que ele perdesse tudo. Sabe por quê? Porque ele não tinha maturidade para administrar aquilo. Então entenda, se ainda não chegou na tua mão, se o Senhor ainda não quis te entregar, se ainda não veio para você, é porque o Senhor sabe que você não tem maturidade para administrar. Não queira se apropriar daquilo que ainda não está no seu tempo. Eu vim dizer a alguém hoje: aprenda a esperar o tempo das coisas. Esperar o tempo do Senhor fala de não criar feridas desnecessárias. Fala de não criar marcas que você não precisa ter. Porque alguém vai olhar esse texto e vai dizer: Gabi, mas ele voltou para a casa do pai. Ele voltou a se sentar na mesa, ele teve uma roupa nova, ele teve um anel novo, mas e todas as feridas que ele adquiriu fora da casa do pai? Mas ele voltou para a casa do pai. Ele voltou a se sentar na mesa, ele teve uma roupa nova, ele teve um anel novo, mas e todas as feridas que ele adquiriu fora da casa do pai? Porque a precipitação faz isso. A precipitação traz marcas e dores que nós não precisávamos viver. Então eu vim dizer a alguém que está em casa me assistindo, que está me ouvindo agora: espere o tempo do Senhor. No tempo dele tudo é perfeito. A hora dele não acrescenta dor. Do jeito dele é a melhor maneira. Eu sei que você está aí sentindo dores, querendo que as coisas aconteçam no seu tempo. Mas entenda, o Senhor que cuida de você sabe a melhor hora para tudo isso. E uma das coisas que me chama a atenção nesse rapaz, Ju, é que ele precipitadamente queria algo que já era dele. E ele começa a dizer: dá-me parte da herança que me pertence, dá-me. E ele queria ter. Foi, gastou tudo, se perdeu, chorou, se machucou, porque a precipitação faz isso, ela machuca a gente. Ela cria feridas na gente que a gente não tinha que ter. Porque quando a gente espera o tempo das coisas, tudo é perfeito, sem dores, sem lágrimas. Só que depois de se machucar, a Bíblia diz que ele caiu em si e disse: o que eu estou fazendo aqui todo ferido? Desejando comer bolotas de porcos. O que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui num lugar que não é o meu? Porque a precipitação nos leva para lugares que não são nossos. O diabo por vezes nos convida e nos faz aceitar estar em um lugar que não é nosso. E ele faz a gente por um tempo achar que aquele lugar é o certo, até que a gente cai em si. E quando ele cai em si, ele diz: eu vou me levantar. Se ele diz que ele vai se levantar, é porque ele estava prostrado. Porque é assim. Não tem como estar longe, fora da direção, vivendo em precipitação e estar em pé. Não tem como. São duas coisas que não andam juntas. E por mais que você tente se enganar dizendo: eu estou bem, está tudo certo, não adianta. Quem está caminhando fora da direção do Pai, fora da diretriz do céu, sabe que ao invés de estar em pé, está prostrado. E ele diz: eu vou me levantar, porque eu não sou isso aqui. E aí ele diz: eu vou voltar e vou dizer: pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado seu filho.
Porque quando a gente cai em si, a gente entende que a precipitação fere o coração de Deus, porque Deus sabe o que nós precisamos e sabe a hora disso. Ele diz: eu vou dizer, pai, eu pequei contra os céus e contra ti, já não sou digno de ser chamado seu filho. Mas tem um verbo que ele diz aí que mexe muito comigo. Ele diz assim, ó: faze-me como um dos seus empregados. Se você for ler, a primeira coisa que ele diz para o pai é: pai, dá-me, antes de sair de casa. Mas depois que ele cai em si, ele diz: eu vou dizer para o meu pai, faze-me. Porque os precipitados, os que não se preocupam com a casa do pai, eles querem o dá-me. Eles querem ter. Eles querem ter. Mas quem cai em si entende o valor da casa do pai, entende os tesouros da casa do pai. Eles não querem o dá-me, eles não querem ter, eles dizem: faze-me. Porque quem entende o valor da casa do pai não quer ter, quer ser. Então eu vim dizer a alguém hoje, talvez você esteja desejando muito ter, mas o Espírito Santo de Deus me trouxe aqui para dizer a você: antes de ter, aprenda a ser. Porque quem é não precisa ter para ser. Quem é, tudo que tem é consequência daquilo que vive, daquilo que é em Deus. Tudo que vai acontecer na tua vida, tudo que você vai receber, tudo que o Senhor trará a você será consequência de ser em Deus. Então hoje, como boca de Deus nesse lugar, eu vim dizer a alguém, contrariando tudo o que é aprendido nessa geração atual. Eu vim dizer, contrariando tudo que os meios de comunicação têm nos ensinado nos dias atuais. Na lógica humana, você tem que ter para ser. Mas na lógica do céu, quanto mais você for em Deus, mais Deus te fará ter. Então hoje eu vim de Deus dizer para você: se preocupe em ser. Seja fiel, seja honrado, seja um servo de verdade, seja um filho, seja entregue, seja obediente, seja apaixonado pelo Evangelho. Não negocie os seus valores, não negocie a verdade do Evangelho na tua vida. E quanto mais você for, o Deus que tem e que é, te fará ter. Quanto mais você for, o Deus que é o dono dos tesouros escondidos trará tudo o que você precisa para a tua mão. É por isso que a Bíblia diz: se você for obediente, todas as bênçãos virão e te alcançarão. Eles têm nos ensinado que nós temos que correr atrás das bênçãos. Só que a Bíblia nos ensina que as bênçãos correm atrás de nós. Quanto mais nós formos, quanto mais nós vivemos uma vida íntegra diante de Deus, quanto mais a presença do Espírito Santo for a primeira coisa da nossa vida, quanto mais estar com Deus for a nossa prioridade, mais todo o resto virá e nos acompanhará. Então eu quero dizer isso para você que está me ouvindo aí agora. Eu não sei, talvez se você se sinta longe, distante, frio, com o coração quebrado e dizendo: Gabriela, eu me precipitei. Essa mensagem é para mim. Eu tô como esse filho aí, e eu não tenho nem coragem de voltar, porque eu tenho vergonha. A Bíblia diz que quando ele está voltando, não é ele que vê o pai, é o pai que o avista. Antes dele ver o pai já o viu. E o pai vai correndo até ele e diz: ei, eu não vou te fazer como um empregado. Tem roupa nova para você, tem sapato novo para os teus pés e tem um anel para o teu dedo. É o pai dizendo: eu vou trocar as tuas vestes, eu vou calçar os seus pés e eu ainda vou te honrar. Sempre haverá honra se você estiver no lugar que é para você estar. Não se permita estar fora da direção. Não se permita, não deixe o inferno te convencer que nenhum outro lugar é melhor do que o centro da vontade de Deus para a tua vida. Porque o único lugar onde há honra para você é estando no centro da vontade de Deus. Se você está distante, volte. Se você se perdeu, clame por Ele e se reencontre. Porque mais do que a tua vontade de ser feliz, é a vontade de Deus de te fazer feliz. Tem uma nova história para você. Tem uma nova história para a tua casa.